Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Camaragibe. Concurso saiu faz pouco tempo, certo? Saiu agora essa semana e a gente já está com material, organizando material de História, Geografia e aquele parte que tem aspectos culturais e econômicos. Aqui no canal você vai ter material de tudo isso, gratuitamente. Então se você tem interesse, já segue a gente, deixa aquele like. Tá gostando do vídeo? Deixa aquele like. Já acompanha esse canal há mais tempo? Deixa um like, deixa um comentário. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu conto com essa ajuda de vocês também. E nós teremos, estou deixando o meu WhatsApp aqui na descrição, tem a apostila, uma apostila com questões resolvidas em conteúdo para você que quer um conteúdo de História e Geografia de Camaragibe. Tá certo? Então você que tem interesse nesse conteúdo, fala aqui com a gente, porque você vai ter condições da gente estar vendendo esse material e vai contribuir vocês. E em breve nós teremos aulão, a gente vai pensar, porque também nós sabemos que são só 2 meses para a prova. Então a gente tem que fazer tudo rapidão para vocês gabaritarem, beleza? E também você que é de Recife, região metropolitana e quer um curso completo, ou seja, todas as matérias, lá no Mauel, que é o curso que eu dou aula, está disponível. Então você pode entrar em contato com o Mauel. Eu fiz uma publicação aqui no YouTube, você pode entrar lá, falar com o Mauro e aí você pode acompanhar as aulas. Quem vai dar aula de história sou eu. Então se você quiser me conhecer pessoalmente, ter aulas comigo, é lá. Beleza? Vamos embora. Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o período açucareiro de Pernambuco, que é crucial para a gente entender também sobre Camaragibe. Vejam só. O edital de vocês, ele está falando sobre a história de Camaragibe de maneira geral. Então a gente tem que, ele não destrincha, então a gente tem que saber basicamente o que eles vão cobrar. Nessas 5, 6 questões aí para vocês, que são fundamentais para vocês pegarem. Que são questões de VUF, já olharam isso no edital de vocês, né? Certo e errado, né? Então se liga nisso que é importante, são 100 questões de certo e errado. Então vamos lá, gente. O que a gente precisa entender? Pernambuco, ele vai ter o período da colonização, como a gente falou na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, vai lá e vê. É a aula 1. Quando Duarte Coelho chega a cana-de-açúcar. Duarte Coelho vem para Pernambuco sabendo o que ele quer. O que ele quer? Plantar cana-de-açúcar. E aí, Camaragibe torna-se um dos centros econômicos de Pernambuco por conta disso. Lá em 1549, a gente já tem o primeiro engenho de cana-de-açúcar em Camaragibe. Então, o que a gente pode dizer? Veja bem, essas questões de certo e errado, isso para a gente poder compreender. Camaragibe, que está na zona oeste de Pernambuco, então a gente, de Recife, né, da região metropolitana, que é um local que a zona da mata se expandiu do processo de expansão, porque Duarte Coelho chega em 1534, ocupa Olinda em 1537, e aí ele vai começar a expandir. Depois vem Brito de Albuquerque, a sua esposa, Jerônimo de Albuquerque, o filho de Duarte Coelho, eles vão expandindo o território. Camaragibe entra nessa. Por quê? Porque vai ser o processo de expansão do açúcar. Para quê? Para que você consiga, nessa faixa litorânea ampla, e aí eu quero me lembrar mais uma vez, Camaragibe é uma cidade que pode não ter praia, mas é uma cidade que é litorânea, ela está próximo do litoral, certo? Grava isso, tá bem? Então, essa cidade, que você conseguia fazer caminhadas, né, levar por essa região o açúcar, você vai tendo uma grande presença açucareira. É errado dizer que Camaragibe foi o maior centro açucareiro de Pernambuco. Mas, olha aí o que eu estou visualizando que pode cair na sua prova. Camaragibe tornou-se o maior centro de produção açucareira de Pernambuco no século XVI e XVII. Falso. Camaragibe não teve presença açucareira. Falso também. Porque tem um engenho de cana-de-açúcar. E como é que se dá esse modelo de plantação de açúcar? Aí eu quero que você grave uma palavrinha. Plantation. Grava isso, plantation. Isso em geografia vai ser importante também, tá certo? Eu vou chegar lá. Plantation, o que é? É o modelo de produção. Qual era este modelo de produção? Primeiro, latifúndio. Você tem uma grande posse de terra. Geralmente, um grande senhor de engenho, certo? Um senhor de terras. 2, você vai ter um processo de trabalho escravizado. Então, gente, qual é a mão de obra em Pernambuco durante a produção açucareira? Trabalho escravizado. Agora vem uma dica. Você não pode dizer que era trabalho somente escravidão africana. Cuidado com isso.
Por quê? Porque nós sabemos que Camaragibe foi uma cidade com forte influência indígena. Sempre lembre que o nome Camaragibe é um nome indígena, que é a terra dos camarás, né? Que é o arbusto, o rio, terra fértil, e o arbusto camará, que gerava muita coisa para os povos indígenas da região. Então, Camaragibe, o topônimo vem disso, de um arbusto que vai estar perto do rio, que vai gerar uma terra fértil. Você tem que lembrar disso na sua prova. Lembre sempre, Camaragibe, terra indígena. Aí você vai lembrar também que Camaragibe foi um local que, dentre o trabalho escravizado, teve o trabalho escravizado indígena e não somente africano. Tá certo, minha gente? Então você tem que se ligar nessas questões que são importantes para a sua prova, que é de certo e errado. Beleza? E aí, então, latifúndio, mão de obra escravizada, voltado para a exportação. Grava isso. O açúcar servia para quê? Para mandar para a Europa. Tá certo? Mandava para a Europa. Para exportação e monocultura. Que monocultura é essa? Quer dizer que a plantação era de cana-de-açúcar. É cana, cana, cana. Sabe quando você viaja, você pega a BR e você cansa de ver cana-de-açúcar de um lado do outro, de um lado do outro? Pois é, era cana-de-açúcar, monocultura. O que não quer dizer que não tinha produções pequenas. Que produções pequenas eram essas? Primeiro, para a alimentação das pessoas, a mandioca. A mandioca era produzida, sobretudo, pelos povos indígenas. Por isso que a gente tem a farinha, a tapioca, que são influências indígenas na nossa culinária até os dias de hoje. Então, essas características, elas são importantes. Monocultura, exportação, mão de obra escrava e latifúndio. Plantation. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Manda esse vídeo para mais gente, espalha o boato. Criou um grupo no WhatsApp com gente que vai fazer concurso de Camaragibe, joga o vídeo lá. Isso ajuda muito o canal a crescer. 2, você pode ajudar com o Pix, que sempre fica aqui na descrição dos nossos vídeos. E aí você pode contribuir com qualquer valor. Aquele cafezinho ajuda o nosso canal a crescer. Nosso canal que tem vídeos gratuitos, seguirá sendo gratuito, mas você pode ajudar o nosso canal a crescer através do Pix, que fica sempre aqui na descrição. Beleza? Então vamos nessa. E aí a gente vai ter esse processo de Camaragibe. Só que aí, Pernambuco vai ter um processo muito importante, que é no século XVII, as invasões holandesas. O processo de invasões holandesas, ele vai ser a chegada dessa nação aqui em Pernambuco. Quando eles chegam em 1630, começa um processo extenso de dominação do Nordeste. Porque, veja, isso é importante. Os holandeses não ocuparam só Pernambuco. Ocuparam boa parte do Nordeste. Ocuparam o que hoje é Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte do Ceará. Então, é um pedaço muito grande. Quando os holandeses invadem, qual é uma das coisas que acontece em Pernambuco? Fuga de escravos. Então, uma coisa que eu quero que você grave também nesse processo é porque, vejam bem, entenda isso. Tá rolando uma guerra. O que o escravo vai fazer? Fugir, meu irmão. Porque o escravo vai dizer, meu irmão, tá em conflito, tá em guerra, o que eu vou fazer? Vou fugir. É uma oportunidade que se abre. Então, aumentou em grande quantidade a fuga de escravos. E aí eu quero que você grave o seguinte. Veja bem, veja bem. A zona da mata pernambucana, ela tem uma forte influência de povos escravizados indígenas, inclusive a região de Camaragibe, certo? Nós temos, por exemplo, o Quilombo do Catucá, que pegava regiões que são próximas ali da zona da mata e dessa zona oeste de Pernambuco também. Então, você tem que lembrar que a região de hoje é Camaragibe, ela com certeza abrigou algum desses quilombos, que podem não ter sido os quilombos grandes no século XVII, como foi o quilombo de Palmares, tá certo? Foi o quilombo de Palmares, que é longe, a gente não vai abordar Palmares, mas todo mundo sabe o que foi Palmares. É o maior quilombo de todos. Mas a gente pode lembrar do seguinte: as invasões holandesas, as guerras, a restauração pernambucana, elas foram um momento de fuga de escravos. E o que gerou essa fuga de escravos? A confusão, a guerra, a desagregação social que existia naquele momento. Beleza. Isso facilita, possibilita, dentro desse princípio, desse aspecto, que o local onde hoje é a cidade de Camaragibe tenham ocorrido presença de quilombos de fuga de escravos. E isso traz elementos para a cultura pernambucana ainda hoje. Porque a cultura pernambucana tem forte influência dos povos africanos escravizados.
Então você precisa gravar isso, porque é muito importante para a sua prova. Tá certo, minha gente? E aí o que vai acontecer posteriormente? Posteriormente vem, os holandeses são expulsos. Quando os holandeses são expulsos, o que vai acontecer? Você vai ter uma crise açucareira. Então, se Pernambuco era o topo da economia do Brasil, Pernambuco deixa de ser essa região tão importante para a economia brasileira. E quem é que fica muito importante? Ciclo açucareiro. Você começa a ter um ciclo açucareiro que vai, como é que eu poderia dizer? Que vai fazer com que, o ciclo açucareiro não, ciclo aurífero, ciclo do ouro, que vai fazer com que os olhos da coroa virem para o sudeste do Brasil, mais especificamente Minas Gerais. Então, o que a gente vai ter nesse momento? Olha só, a expulsão dos holandeses, que é chamada de restauração pernambucana, ela vai ser um processo de subida, descoberta e crescimento da importância do ouro e decadência do açúcar. Entenderam isso? Então, isso vai gerar, por exemplo, em Recife e Olinda, a Guerra dos Mascates, que a gente não vai adentrar porque não envolve o Camaragibe, tá certo? Mas a Guerra dos Mascates, ela é um conflito entre a burguesia crescente recifense e a aristocracia decadente de Olinda. Comerciantes versus senhores de engenho. Camaragibe está nessa história, está mais do lado dos senhores de engenho de Olinda. Ela participa da Guerra dos Mascates? Não participa da Guerra dos Mascates. Mas a gente pode dizer que é um processo de decadência. Então, por isso que eu digo assim, professor, quando eu vou estudar a história de Camaragibe, eu vou entender que século XV, século XVI, XVII tem uma importância de Camaragibe, do engenho, do açúcar e tal. E logo depois meio que vem um período que eu não consigo compreender. Por quê? Porque vai ser um momento de decadência do açúcar. Logo, existe uma queda da produção açucareira e existe um período onde Camaragibe deixa de ser tão importante enquanto produção do açúcar em Pernambuco. Entendeu? Gostou? Se quiser a apostila, fala comigo no WhatsApp, contribua com o nosso canal, espalhe o boato, tamo junto, semana que vem tem mais vídeo e forte abraço.